Hoje é dia de Pentecostes. Isso significa que estamos a celebrar o dia em que, reunidos no cenáculo, os discípulos aguardavam a descida do Espírito Santo e ela deu-se. Há uma curiosidade acerca dos estudos que temos estado a fazer no Apocalipse e este dia de Pentecostes e a forma como o Espírito Santo se manifestou. O texto que nós vamos ler é, portanto, o que refere a este acontecimento. E nós vamos ler agora a palavra de Deus, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos os temos ouvidos nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: Estão cheios de álcool ou de mosto. Isto é, estão embriagados. Falam sempre que estão embriagados. Depois, a seguir, o texto continua e fala-nos como Pedro, portanto, expõe o seu primeiro discurso evangelístico, portanto, já sob a ação do Espírito Santo. Ora bem, meus irmãos, nós essencialmente precisamos de olhar para o dia de Pentecostes de uma maneira muito objetiva. E a forma objetiva como nós devemos olhar para ele é exatamente com base naquilo que Jesus diz em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus, antes de deixar os seus discípulos, ele também deixou a missão da Igreja. Deixou com eles a missão da Igreja. E essa missão encontra-se lá, portanto, nas últimas palavras. Jesus aparece no capítulo 28, os versos 16 até ao 20, dizem assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isto foi depois da ressurreição de Jesus, certo? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. As melhores traduções dizem: Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, esses discípulos,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, isto é, a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até ao fim do mundo, até ao fim dos tempos. Ora bem, nós aqui em Mateus vemos Jesus a falar que estará com eles, a dizer-lhes: façam discípulos, porque vocês hão de ir para portanto, depois em Atos 1:8, nós depois vemos que aqui, quando os discípulos indagam a Jesus, quando perguntam a Jesus: escuta, vai ser agora, próximo nestes tempos, que tu vais estabelecer o reino, vais devolver o reino, vais estabelecer o reino eterno do Messias aqui em Israel? E Jesus diz-lhes então, a partir do versículo 7 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, ele diz: não vos pertence, não é da vossa competência, saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, nós em Atos 1, 7 e 8, nós temos a ordem específica e em Mateus 28, 16 a 20, nós temos a natureza da missão. E essa natureza é uma natureza pedagógica, é uma natureza de fazer discípulos, é uma natureza evangelística, é uma natureza de discipulado. Ora bem, como é que Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias? Se em certos textos nós encontramos ele a dizer: eu tenho que ir para o meu Pai, se eu não for, não vos enviarei o outro Consolador. Ora bem, o facto é que quando Jesus é entronizado, é glorificado e se senta no seu trono, nesse mesmo trono que João depois veria no Apocalipse, quando João tem a visão do Cristo glorificado, nós vemos que realmente Jesus está lá, mas ele também está cá. Ok? Porquê? Porque ele estará connosco todos os dias e está connosco todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, isto é, há um só Deus. Deus não é divisível. Nós não temos três deuses, nós só temos um Deus, um mesmo Deus, que se relaciona connosco de três formas diferentes. Relaciona-se como o Pai, como sendo o Pai. Depois, ao fazer-se, ao nascer entre nós e ao abdicar da sua glória para vir nascer, Ele é o Deus conosco, Ele é o Filho, Ele é o Emanuel. E depois Ele é o Espírito. Quando Ele volta para o Pai, quando Ele volta para o trono da sua glória, Ele volta para nós na forma do Espírito, isto é, na sua dimensão relacional conosco, na pessoa do Espírito. E por isso Ele está connosco todos os dias. Ele está connosco como Espírito e habita naqueles que são seus, pelo Espírito Santo. E, portanto, por isso Ele podia dizer: portanto, vocês vão receber novamente a minha presença, não agora fisicamente, não agora de uma forma limitada, porque quando Jesus andou aqui, Ele estava limitado ao corpo e tinha que viver como um homem aqui, mas agora Ele habita em cada crente nascido de novo, em cada filho seu, em cada eleito, em cada um que nasce de novo por ação do seu Espírito. E nesse dia de Pentecostes, o que é que acontece realmente? Bem, acontece o cumprimento desta palavra que Jesus realmente deixou.
acontece o cumprimento, em primeiro lugar, do revestimento do poder para que os discípulos de Jesus, que eram aqueles, e hoje somos também nós, aqueles que já o aceitámos e nascemos de novo, também pudéssemos ter o poder, a ousadia, a autoridade do Espírito de Deus, isto é, do próprio Cristo vivendo em nós, para fazer discípulos, para discipular, para evangelizar, para partilhar o Evangelho do Reino e assim cooperar com Deus no estabelecimento e no crescimento do seu reino. Portanto, como é que então se manifesta essa missão, esse início de missão? Diz o texto que se manifesta declarando a universalidade do Evangelho, a universalidade do Evangelho de Cristo, através da manifestação da capacidade de, a partir de um núcleo de pessoas que estavam ali, de um núcleo de homens que eram os primeiros discípulos, os apóstolos, começar então a haver, portanto, uma diversidade de línguas, isto é, a internacionalização da mensagem do Evangelho. Todas as línguas que eles falaram naquele dia eram línguas conhecidas. Aliás, eles aqui estão exatamente a declarar isso, a multidão que ali está diz, então, mas nós estamos a ouvi-lo na nossa própria língua de origem, não em hebraico, não em aramaico, não em grego, mas na nossa língua de origem. Eles estão a falar mesopotâmico, elamita, eles estão a falar meda, eles estão a falar parta, ou parto, eles estão a falar capadócio, eles estão a falar a língua do Ponto e da Ásia, eles estão a falar frígio e panfílico e egípcio e líbio e a língua de Cirene e por aí fora. Portanto, o Evangelho começa a ser proclamado, a ser pregado, e a primeira mensagem do Evangelho é dada a toda uma concentração internacional, como se fosse um congresso internacional de prosélitos do judaísmo que estavam reunidos ali em Jerusalém, e todos eles, cada um deles ouve na sua própria língua a mensagem do Evangelho. Isto é a declaração divina, a declaração que Deus faz da universalidade do Evangelho e da internacionalização do Evangelho para todas as nações, povos, línguas, raças, etnias, etc. E isto vai ao encontro exatamente daquilo que depois o Apocalipse também mostra lá, de que João realmente viu uma multidão de todos os povos, línguas, nações, etc. De acordo com a ordem de Jesus de ir evangelizar todas as nações, portanto, fazer discípulos de todas as nações, povos e línguas. E assim este dia de Pentecostes é importante porque ele fala da nossa missão. Ele fala da nossa missão. A missão da Igreja não é uma opção. A tua missão, a minha missão, como discípulos de Jesus, não é uma opção, não é uma escolha. Não é uma escolha, é uma ordem. É uma ordem para fazermos discípulos. Eu tenho refletido muito sobre esta questão. Inclusivamente, pois, eu estou a fazer alguns estudos que eu tenho que fazer porque estou a defender tese, e um dos pontos da tese que estou a defender é precisamente a dinâmica do reino, e a dinâmica do reino tem a ver com este fator de que não há crescimento espiritual em nenhum crente, a não ser que esse crente, que esse discípulo de Jesus, faça outros discípulos. É um fator sine qua non, isto é um fator central
no crescimento, na maturidade de um discípulo de Jesus, que ele faça outros discípulos. Aquele que não faz discípulos não cresce. Aquele que não faz discípulos não amadurece. Aquele que não faz discípulos não é, vamos dizer, um discípulo completo do ponto de vista de Deus. Não é do ponto de vista do pastor Armando ou de qualquer outro pastor, não é do ponto de vista da igreja, não, é do ponto de vista de Deus. Jesus disse: vão e ao irem façam discípulos. E a pergunta é, mas porque é que Ele nos deu esse privilégio de sermos nós a fazer discípulos, de sermos nós a fazermos partos espirituais, de sermos nós a levar alguém a nascer de novo espiritualmente? Porque é que Ele não deu essa missão aos anjos? Porque é que Ele não deu essa missão aos teólogos só, ou só aos pastores? Não, Ele deu a todo o discípulo. Ele deu essa missão a todos aqueles que são seus discípulos nascidos de novo. E ali em Atos 1:8 é isso que nós vemos, também lá em Mateus 28, antes de ascender aos céus, pois não estavam apenas os apóstolos, não estavam ali apenas os 12, estavam todos aqueles que já seguiam Jesus e que eram talvez mais de 100, pelos vistos, ou talvez até muito mais, não sabemos, mas que o viram ascender e que receberam a informação do anjo que disse: o Filho do Homem voltará da mesma forma como o vistes ir. Portanto, quando Jesus voltar, eu penso que seria interessante para nós estarmos no centro da vontade de Deus e tomarmos consciência de que não é possível crescermos espiritualmente apenas assistindo aos cultos ao domingo de manhã. Não é possível ser um discípulo de Jesus e desenvolver apenas um comportamento e um estilo de vida de religioso evangélico que assiste aos domingos de manhã na igreja, ou que assiste, como tem sido o nosso caso, portanto, as mensagens gravadas. Nós precisamos de realmente abraçar com seriedade esta missão que Jesus nos deu, porque é a nossa responsabilidade fazermos discípulos, cooperarmos no reino, e ninguém se torna líder a não ser que faça discípulos. No reino de Deus é assim. E muitas vezes eu penso, por que razão é que nós elegemos liderança na igreja e damos liderança na igreja a pessoas que nunca na sua vida partilharam o Evangelho com ninguém, nunca na sua vida levaram alguém a Cristo, nunca na sua vida essas pessoas realmente fizeram um discípulo sequer. É uma boa pergunta, mas não sei se terá resposta para já, mas penso que há que reeducar a mentalidade do povo de Deus, deixarmos de ser religiosos e passarmos a ser fazedores de discípulos, líderes que fazem discípulos, e assim crescem também, assim crescemos também e amadurecemos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que aceitemos esta missão de fazermos discípulos, e assim celebraremos o dia de Pentecostes com toda a propriedade. Amém.